Fala galera, o Fala Xerife de hoje é para falar da demissão do Carille, né? Essa semana, né? Uma coisa que o Andrés, ele não costuma fazer, demitir treinadores, né? Se você pensar uns anos atrás, o Tite teve momentos muito mais difíceis, sem ter o título que o Carille tem, e ele conseguiu manter o Tite como treinador, né? Eu acho que alguma coisa aconteceu. O Andrés não estava satisfeito, né? Teve algumas demissões, né? Alguns membros da comissão técnica, né, que vieram com o Carille também, outros não, mas foram demitidos, né? O Andrei está muito irritado, né? Você vê nas suas declarações, né? Houve coisas graves lá dentro, e quando eu falo graves, são palavras que foram ditas, né, pelo próprio treinador, pelo próprio Carille, né, em alguns momentos, né? Teve um jogo mesmo, né, que ele reclama muito da juventude dos jogadores na Copa Sul-Americana, né, onde a maioria dos times da Copa Sul-Americana tinham jogadores jovens. E isso ali começa a conturbar um pouco o ambiente, né? E algumas declarações, né, que jogador de futebol, ele espera realmente ver o que é que o treinador vai falar e aí ele se pronunciar. Alguns realmente ficaram revoltados com algumas declarações e isso foi minando o grupo do Corinthians, né? Coisa que antes não acontecia. O Andrés, que não é de demitir treinador, né? Ele achou por bem a demissão do Carille. Eu via muito o Carille preocupado em alguns momentos, né, com a equipe do Corinthians. Ele mesmo dá uma declaração e ele fala: essa posição do Corinthians em quarto lugar, ela não é merecida. O Corinthians não está jogando para ficar em quarto, né? Hoje ele saiu do quarto, do quinto, do sexto. Então essa, para o Carille, é a posição do Corinthians. E isso deixou muita gente chateada. O Corinthians não conseguiu fazer grandes jogos, né? Apesar de ter saído da Sul-Americana, se esperava um brasileiro melhor do Corinthians, tem um bom elenco, mas ele não conseguiu dar cara a esse time, ele não conseguiu. O Corinthians toma muito poucos gols, né? Apesar da última goleada diante do Flamengo, né? Mas assim, toma muito poucos gols. Isso é uma característica do Carille, coisa que tem que mudar. Ele tem que rever o seu conceito, né, como treinador. Eu gosto muito do Carille, a gente está muito nessa onda de Jorge Jesus, toda hora. Calma, cada treinador tem que ter a maneira de se trabalhar. Então o Jorge Jesus tem sua maneira, o Abel tem outra, o Vanderlei tem outra. Então eu acho que o próprio Carille tem a sua, mas tem que rever alguns conceitos. O Corinthians é uma equipe que não jogava bem, né? No último jogo você via contra o Flamengo 6, 7, 8 jogadores marcando e o Flamengo conseguia entrar, né, com algumas facilidades pela beirada do campo, com essa velocidade, e ele não conseguia dar consistência. Até no 0-0, o Corinthians ali estava aguentando, até houve o pênalti, né, que em cima do jogador do Flamengo, né, e aí 1-0, e aí abriu um pouco a porteira, o Corinthians teve que sair para jogar, né, e aí o 4-1 merecido por parte da equipe do Flamengo, que está fazendo um grande espetáculo. Mas realmente o Andrés não estava satisfeito, ele foi duro nas suas convicções de dizer: tem pessoas que vão sair do Corinthians ainda esse ano. Saiu o Carille, saiu algum membro da comissão técnica e ele está muito chateado. Eu conheço o Andrés com alguns jogadores, né? Ele vai tomar alguma atitude, ele não está satisfeito, né? Agora é claro, isso também veio com as declarações que o Carille deu. Então vamos esperar essa semana aí um pouco conturbada da equipe do Corinthians e ver mais alguma decisão do Andrés, né? Conversar com os jogadores. Ele falou, foi claro, taxativo: jogador que não quer jogar, quer sair de férias, fala comigo, eu já dou as férias, ele vai procurar outro clube. O Corinthians é muito grande, gente. O Corinthians é muito grande. Esses últimos anos, nessa última década, foi o time que mais conquistou títulos. Então a torcida está chateada, mas pé no chão, tranquilidade. É claro, quando eu falo tranquilidade, é para escolher o treinador, né? Já se sabe que é um treinador, agora é o Coelho, mas assim, para escolher o treinador, o que é que o Corinthians quer? O Andrés, ele faz isso muito bem, né? Então, calma, tranquilidade, nação corintiana, todos do Corinthians, a direção, né? Eu achei escolhida certíssima, né? O Coelho agora. Não adianta entrar em desespero e trazer qualquer um, modelo tampão, né? Como o Inter fez agora, o próprio Atlético Mineiro, também com o Wagner Mancini, o Zé Ricardo no Inter. Então, eu acho que isso não é válido para o futebol brasileiro. Eu acho que você tem que ter uma consciência do que você quer para o seu time. E o Andrés sabe isso muito bem. Valeu, gente, um abraço, boa sorte a todos. E vamos que vamos.